Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mais um dia na casa do Senhor, a qual viemos adorá-lo, né? Aquele que nos criou, nos deu fôlego de vida, tirou nossos pés do lago de lodo e firmou nossos pés sobre essa rocha que é Jesus, não é verdade? Bom estarmos na casa dele, bom adorarmos ele, já louvamos ao Senhor, já oramos pelas famílias, já oramos pelos enfermos, e nesse momento a qual Deus vai falar aos nossos corações através da palavra dele. A palavra não é minha e não é de vocês, a palavra é do Senhor. Nós apenas somos, está lá em cima lá, nós apenas somos vaso na mão dele, né? E temos que ser usado por ele todo o tempo, amém? Vamos estar nesse momento, abramos a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler do 1 ao 17. 2 Samuel, capítulo 7, do 1 ao 17. Amém? Glória a Deus. Aquele que for achando, dá um amém aí em nome do Senhor Jesus, assentado mesmo. Vamos dando um amém, glória. Não, mas um amém para mim não, um amém para Jesus, porque Jesus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. Glória a Deus. Posso estar fazendo essa leitura? Você que está nos assistindo também nesta noite, né, na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja, nos acompanhe nesta leitura também, e vamos estar fazendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E aconteceu quando, o título em negrito fala, a aliança do Senhor com Davi. Deixa eu aproximar. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã, veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei, vá, faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vá e diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para mim, para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso, falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, eliminei todos os seus inimigos diante de você, engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre meu povo Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Ó Senhor, também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, estabelecerei seu reino, este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, eu lhe serei por pai, e ele me será
me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa, o seu reino, serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras, conforme todas estas visão, assim Natã falou com Davi. Amém? Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez clamamos e glorificamos o Teu santo nome, porque Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, nos dá conhecimento na Tua palavra, nos ensina a Te louvar, nos ensina a Te buscar cada dia. Fala aos nossos corações, conforme o Senhor quer que nós ouvimos nesta noite. Pai, sabemos que a Tua palavra é espiritual, é alimento para o nosso corpo e alimento para a nossa alma, Pai, aonde nós crescemos cada vez mais em espírito e em verdade. Assim nós oramos e Te agradecemos, e, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que Davi era um homem de guerra, de muitas batalhas, passou por muitas situações nas suas vidas, né? E passou por muitas lutas, muitas dificuldades, muita perseguição, mas se encontrava, né? Após isso tudo, ele construiu o palácio e foi morar no seu palácio, né? E todos, como diz o texto, um palácio de cedro, e cedro é uma madeira, é uma árvore que ela é muito especial e muito boa. Então, ele tinha um palácio bem montado, bem especial, com coisas que agradavam a ele, com coisas bonitas, assim como nós gostamos de ter na nossa casa, móveis, gostamos de ter as coisas bonitas, não é verdade? Gostamos de ter nossas casas arrumadas. O profeta Davi, da mesma forma, da mesma maneira, mas só que diferente de algumas coisas, ou diferente da situação, como homem de Deus ele era, e como ele andava num caminho do Senhor, e como ele respeitava a Deus, e como ele tinha um entendimento de Deus na vida dele, e como ele via o livramento que Deus deu para ele, e como ele viu o que Deus fez pelo povo de Israel, e fez por ele, assim como tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. E dessa mesma maneira, o texto vai nos falar que Davi, eu imagino assim, Davi se encontrava no seu palácio, no maior luxo, na maior riqueza, de bom e de melhor. E algumas vezes nós também se encontramos dessa maneira assim, vamos dizer, ou numa praia, ou num sítio, ou num lazer, e às vezes estamos ali, olhamos aquela maravilha toda, olhamos aquela situação ao nosso redor, e nós olhamos para o céu, tudo isso Deus fez e me deu. Não é verdade? E hoje estou aqui aproveitando. E da mesma forma, da mesma maneira, Davi estava lá no seu palácio e veio o pensamento dele, né? E a gente para, o pensamento vem a nós também, né? A gente tem vezes da nossa vida que a gente para e o pensamento vem e a gente quer fazer coisa melhor. E assim foi com Davi. Davi olhou para ele, olhou ao redor dele, deu uma olhada, viu toda a sua luxúria ao seu redor, viu a sua situação como estava e de onde ele saiu e aonde ele se encontrava. E assim, muitas vezes nós também olhamos para trás e vemos de onde nós saímos e nós onde se encontramos hoje, não é verdade? Glória a Deus. E dessa maneira, Davi se encontrava lá e o pensamento veio a ele. Ele falou, poxa, passei por tantas lutas, tantas situações, hoje nesse momento me encontro aqui e a arca se encontra numa tenda, num tabernáculo, a arca está ali no tabernáculo, mas Davi no seu pensamento olha assim, construirei também, e chama o profeta Natã, né? Natã, perdão, deixa eu pular aqui. Natã, isso mesmo. Chama o profeta Natã, e o profeta, né, nós entendemos, nós sabemos que no Velho Testamento, quem falava com o homem, com Deus, era o profeta, e o profeta trazia até nós, até aquelas pessoas daquela época, o que era para fazer, e assim se procedia. Hoje não, né? O véu se abriu para nós, e nós temos acesso de cada um chegar ao nosso canto, no nosso quarto, onde nós estivermos, e falarmos com Deus. Mas Davi chama o profeta Natã naquele momento, e fala para o profeta Natã, Natã, eu se encontro nesse palácio de cedro e quero construir um templo
para um tabernáculo para a arca do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, vou adiantar um pouquinho, lá atrás, lá na frente, porque depois eu vou voltar aqui. O interessante disso tudo, o nosso Deus, ele é tão tremendo, tão eficaz, tão simples, tão humilde, porque ele fala, depois eu vou voltar nisso aqui, se der tempo, ele fala para o profeta Natã, falar para Davi, eu tenho habitado todo esse tempo, entenda, e o Davi quer construir um templo para mim. Ele diz para Davi que ele tem habitado também no meio, entenda aí, no meio do povo. A simplicidade de Deus para com Davi. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Agora a gente seguindo aqui, primeira coisa aqui, o versículo 1 e 2. 1 e 2, diz assim, 1 e 2, né? Se os irmãos quiserem acompanhar, diz assim: e aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, tudo isso que eu falei, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. O rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus encontra-se numa tenda. Tudo isso que eu falei, né? Primeira coisa que Davi entendeu é o reconhecimento de todas as coisas que Deus fez por ele. Primeira coisa que Davi, no seu pensamento, tinha entendido ali: poxa, Deus fez tantas coisas por mim, tantas coisas tem me dado, o que posso dar ao Senhor? O que farei para o Senhor por todos os benefícios que tem nos dado? Né? O que eu darei para o Senhor? É normal na nossa vida, normal no nosso dia a dia, é normal na nossa caminhada, é normal, é certo isso acontecer. Às vezes nós recebermos algumas coisas, nós que somos evangélicos, cristãos, nós declaramos aquilo que recebemos para quem? Para Deus. Foi Deus que nos deu. Nem sempre é assim. Às vezes nós vemos filme, novela, principalmente de outras emissoras aí, principalmente quando acontece alguma coisa, ou vida real mesmo, que eu já vi, as pessoas não declaram aquilo que foi Deus, não. Eu ganhei, é meu, eu consegui. Não, tudo é por Deus, tudo é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi teve esse reconhecimento tremendo daquilo que Deus fez por ele. Isso é gostoso, isso tem que ser na nossa vida. Nós temos que todo o tempo reconhecer o que Deus fez por nós, ainda não importa o lugar que nós estejamos. Davi se encontrava ali no seu palácio, mas reconheceu o que Deus tinha feito por ele. Temos que ter esse reconhecimento de Deus na nossa vida. Temos que ter o maior reconhecimento de Deus na nossa vida, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O maior reconhecimento para que nós venhamos crer em Jesus Cristo como o único e Salvador de nossa vida. Não podemos deixar nunca de crer nisso. Ele deu sua vida, ele morreu, ele antes da sua morte, ele sofreu, ele foi judiado, ele foi perseguido. Então esse reconhecimento nós temos que ter todo o tempo, não importa a situação que nós estejamos vivendo, não importa o lugar que nós estejamos, mas ali nós temos que reconhecer a glória de Deus na nossa vida. Foi meu Jesus. Saindo um pouco do texto e indo para o dia a dia, foi 3 semanas atrás, estava para vir o governador aqui o governador em São João de Meriti, né? Então, quando vem uma celebridade assim no município, o prefeito, ele começa a botar a guarda na rua, botar a rua para varrer, botar isso. Então, todos sabem que comerciante não trabalha só com mercadoria dentro da loja, trabalha na calçada também, né? Foi espontâneo na minha vida, eu achei tão gostoso aquilo. Então, estava vindo os guarda municipal, nem era guarda municipal, guarda da ordem urbana de São João de Meriti. Eles estavam vindo porque o governador ia vir em São João de Meriti e iria passear por alguns municípios. Acabou que não veio nem dele, né, que é o Cláudio Castro, né? Então, esse guarda municipal, não, da ordem urbana, esse rapaz veio até algumas lojas e pediu para botar
as coisas para o canto. Só que ele tinha ido num horário que eu não estava. Estava meu cunhado e tinha 2 colegas lá. Não sei como é que foi a chegada dele. Ele chegou e parece que meu cunhado estava na loja, trucou com ele, mas ele foi embora. Aí quando eu cheguei mais tarde, aí estava a minha banca de doce que eu boto do lado de fora, ela fica no meio, eu fico com 2 espaços para o pedestre passar aqui e passar aqui, eu deixo ela no meio, é uma bancada, tipo uma mesa, né? Mas eles não queriam, eles queriam só no canto de cá ou só no canto de lá. Se eu botar só no canto de cá, elas são 2 lados, ela é assim, ela tem doce, tem biscoito para cá e tem biscoito para cá. Se eu botar no canto da parede, eu tampo a visão do cliente do outro lado. Mas eu perguntei, aí ele chegou até mim, aí chegou mais tarde, chegou 2, não chegou ele. Ele já chegou assim meio nervoso. Aí ele, de quem é a loja aí? Quem é o dono? Eu falei assim, eu sou apenas o administrador. Essa dona é do Senhor Jesus, quem é o dono é o Senhor Jesus Cristo. Tu quer meus irmãos, saiu espontâneo, o dono é o Senhor, eu só estou apenas administrando essa loja, ele é dono de todas as coisas. Na mesma hora, meus irmãos, o semblante do rapaz mudou. Eu falei assim, eu posso botar ela do lado de cá, da esquerda, que vai para o canto da rua e deixa o meio de cá todo e a parede livre. Ele, puxa vida, tu foi muito educado. Tu deu uma palavra aí que eu gostei. Não, bota para lá, mas isso é por enquanto, que o governador está vindo aí, pô, gostei da tua atitude. O outro rapaz me recebeu muito, não liga não, ele está nervoso. E o outro rapaz que estava do lado dele ajudou a incendiar. Para incendiar tem um montão, né? Então, meus irmãos, é dessa maneira que nós temos que estar sempre agindo em nome do Senhor. Vamos voltar à leitura, né? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3, ele vai nos falar assim, glória a Deus. Então disse Natã ao rei, vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Davi reconhece como servo do Senhor, como homem de Deus. Olha só, ele reconhece como servo e como homem de Deus. Como assim? Ele servo do Senhor, e ele é reconhecido como homem de Deus por Natã. Faça segundo o teu coração, porque o Senhor é contigo. Sabe quem fala isso para ele, meus irmãos? É o profeta Natã. E você, e eu? Quem tem falado para a gente que nós somos homens e mulheres de Deus? Olha que reconhecimento bacana. O próprio profeta Natã, ele é reconhecido como homem de Deus. Esse reconhecimento que ele ouve sobre o Natã, sobre a vida de Davi, esse reconhecimento, ele vem sobre a nossa vida também. É muito gostoso, é muito eficaz, é muito maravilhoso quando nós estamos em qualquer outra situações que acontece. Eu acredito que já aconteceu com muita gente aqui, como aconteceu comigo. Tu é cristão, não é? Poxa, tu tem uma diferença. É muito bacana, é muito bacana. E esse reconhecimento, ele teve esse reconhecimento por Deus. Por que por Deus? Foi um homem, Natã, mas era um homem de Deus, usado por Deus naquele momento. E nosso reconhecimento é por Cristo. Cristo chamou cada um de nós para ser homem e mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja está entendendo em nome do Senhor Jesus? O versículo 4 a 7 vai nos falar assim. Levaram a arca... estou lá no 6. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vá, vem a Natã dizendo. Aí o 5. Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel, lá do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo, em todos os lugares que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso, falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus mostra para Davi a humildade dele, em falar que sempre habitou em tenda e tabernáculo, e no meio do povo. Glória a Deus. Interessante, meus irmãos, que é difícil, dói, mas é verdade. Tem muitas
denominações, muitos lugares que as pessoas pensam que o nosso Deus, ele só está aqui dentro. O que ele fala assim? Fala aqui para o profeta falar para o Davi: você quer me construir para mim um tabernáculo? Quer me botar lá em cima, quer me dar toda a luxúria? Eu tenho andado, tu não lembra não? Não lembra que eu andei contigo nas tendas, nos tabernáculos, no meio do povo? É onde Deus tem andado também, meu irmão. Deus tem andado em todos os lugares. Todos os lugares. Davi faz esse reconhecimento. E ele habita mesmo. Não só aqui nesta noite. O nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Aonde tiver uma alma sedenta, aonde tiver uma mãe de joelho, aonde tiver um pai de joelho, aonde tiver um adulto, uma criança, ou alguém, ou no seu canto, ou no canto da cama, ou no canto da parede, clamando o Senhor, Ele está habitando ali. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos estar juntinho no templo, orando ao Senhor. Mas o nosso Senhor, Ele dá um exemplo de humildade tão bonita para Davi, tão grande. Eu sou todo poderoso, mas eu tenho habitado no meio do povo. Entenda também. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos seguir. Ai de nós, de pensar que Ele só habita na igreja, né? Ai de nós, Ele tem habitado em todos os lugares. O nosso Deus, Ele nunca esteve preocupado com luxúria, com riqueza, o que você vai oferecer para Ele, ou o que você vai dar para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus humilde. Lucas, capítulo 2, versículo 7, olha só como o nosso Deus é tremendo. Ele não está com essa preocupação toda, Ele é preocupado, nem se preocupa, Ele está querendo que nós buscamos Ele em espírito e em verdade. Olha o que vai dizer em Lucas 2, versículo 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele hospedaria. Glória a Deus. O que tem a ver com o texto? Tem muita coisa a ver. Humildade. Meu Deus, se Deus aqui, conforme Ele falou com Davi, você quer construir um templo para mim? Você quer construir do jeito que Ele falou com Davi, né? Ele mostra nessa passagem lá em Lucas 2, 7, o filho dele veio humilde, não foi enrolado em um pano, nasceu numa manjedoura, senão ele vinha como príncipe. Jesus vinha como príncipe, dominando tudo num castelo, numa riqueza tremenda. Deus já mostrava a humildade dele lá atrás, e veio trazer essa humildade, veio trazer isso, esse amor, como Deus, como Ele nasceu, o que nós precisávamos, porque se Ele viesse na riqueza, a intenção para querer o melhor de Cristo, às vezes estaria só no material, não é verdade? As pessoas andavam com Jesus, muitos do que andavam com Jesus, muitos só faziam assim no caminho, porque depois que comia o pão e bebia lá sua água fresquinha, metia o pé. Mas o nosso Deus poderoso, Ele é humilde, assim como Ele falou para Natã falar com seu servo Davi. E vou te falar uma coisa, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. E nosso Jesus vem nessa humildade também, não é verdade? E vamos seguindo, né, em nome do Senhor Jesus. 8, 9 e 10. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei vocês das pastagens do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre meu povo. Vou dar uma vírgula, eu vou dar uma parada aqui. Que palavra bonita, né, meus irmãos? Que palavra gostosa. Eu acho que aqui não tem um testemunho tão forte quanto a gente às vezes ouve. Tem o irmão Edmilson que andou na época, não era fácil o irmão Edmilson aqui na Vila Nova, sei um pouco da história dele, né? E não tem um testemunho tão forte, mas a gente vê que Jesus tira o homem de cada situação. Às vezes o mundo o acusa, você não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito. Ele tira de cada situação, né, meu irmão Gabriel? Tira de cada atitude, alguns se converteu fácil, foi pequeno para a igreja, um chamado, mas teve uns, meus irmãos, que andou no lamaçal de lodo mesmo, e o lodo não estava aqui no peito não, o lodo já estava cobrindo a respiração dele. Jesus foi lá com a sua mão, vem para mim. Glória a Deus.
Amém, amém. 8. Estive com você por onde quer que você andou, eliminei todos os seus inimigos diante de você, engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Louvado até o 10, né? 10. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habitasse no seu lugar. Não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Deus lembra Davi nesse momento tudo o que tinha feito por ele e o que iria fazer, assim como nós falamos lá na introdução, no começo, e o que ainda ia fazer. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, é preciso que Deus venha nos lembrar de onde nós saímos. Sim, meus irmãos. Sim, meus irmãos. Sabe por quê? Nós somos um povo ingrato. O que houve lá com o povo de Israel? O que houve lá com o povo de Israel? Poxa, me tirou lá do Egito, lá eu tinha água, tinha bebida, comia, me trazia aqui para o deserto. Aí Deus, tem que estar nos lembrando todo o tempo, meus amados. Nós temos, eu chamo isso de quê? Despertar de Deus. É bom o despertar de Deus, amém? É bom, meus irmãos, é bom o despertar de Deus. Então precisamos, eu vou correr um pouquinho por causa do horário, nós vamos ter ensaio hoje. Versículo 11 diz assim: desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Louvado. Deus investe a situação. Como é que investe a situação? Deus investiu a situação nesse momento. Fez assim com Davi, Davi lá no início, Deus fez assim, investiu essa situação de uma maneira que modificou a palavra para Davi de um jeito tão gostoso que Davi recebeu bênçãos sobre a palavra de Deus. Como assim, meus irmãos? Deus pegou Davi lá no começo, queria construir um templo para o Senhor. Davi, nessa palavra aqui, ele faz o quê? Vamos seguir aqui, amém? Aqui, quer ver? Vou achar aqui só um minuto. Aqui, o que Davi faz? Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você um descendente que procederá de você. Louvado seja o nome do Senhor até aí. Como é que Deus fez? Lá no início do capítulo 1, Davi quer construir algo para Deus morar. Mas aqui, no 7 em diante, eu vou terminar aqui, meus irmãos, eu tenho mais, mas eu vou com as minhas palavras que eu li e Deus botou no meu coração, eu vou terminar aqui, porque senão a gente vai avançar muito. Até o 11. Como é que eu quero colocar para a igreja nesta noite? Davi cogitou no seu coração em construir um templo de cedro para o Senhor. Lá atrás, o Senhor fez, lá na frente. O que o Senhor fala para Davi? Davi, se preocupa com isso não, Davi. Os irmãos lêem o texto em casa, que é muito bonito. Eu construirei uma morada para você, assim que você descansar com seus parentes, seu pai, seus parentes que morreram. Assim que você descansar com eles, Deus está fazendo uma promessa para Davi naquele momento de uma morada especial. Deus está falando para Davi, quando chegar o seu tempo, quando você descansar, eu tenho preparado para você o céu, morada celestial. Você vai morar comigo para sempre. Não precisa construir para mim isso aí não, Davi. Você é um homem de batalha, é um homem de guerra, é um homem que passou tantas lutas. Deus fez essa promessa para Davi. Olha que promessa linda, meus irmãos. Essa promessa é para nós, através de Jesus Cristo, para nós também. Essa promessa é para nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus dá essa promessa para Davi. Tu vai ter uma morada no céu, Davi.
eu estarei arrumando para você um local assim que você descansar. Quando tu partir, quando você morrer, eu estarei preparando um lugar para você lá. E é preparado para nós também. O Senhor tem preparado um lugar assim que nós partir, descansar com nossos parentes, nossos entes, as pessoas que morreram, né? E da nossa parentela. Mas o que eu quero dizer nesta noite para nós? Dessa mesma forma que Deus teve essa misericórdia de Davi, e o mais interessante, meus irmãos, que chama a atenção também, nessa promessa que Deus fez para Davi. Não, Davi, essa construção que tu vai dar para mim, eu não preciso não, Davi, eu sou Deus, eu tenho todas as coisas, com as minhas palavras, né? Mas eu tenho algo preparado para você. Você já passou tanta luta, já lutou tanto. Quando você descansar, tem um céu preparado para você. Meus irmãos, não é só essa promessa, não. E o interessante nessa palavra, que a promessa veio para o filho de Davi também. Tu não construiu, mas o teu descendente vai construir. O teu filho vai construir. O teu filho vai construir. Que é Salomão, né, meus irmãos? E vai construir o templo de Salomão para a morada do Senhor, a Arca da Aliança. Não é verdade? Então, essa promessa cumpriu na vida, na descendência de Davi através de seu filho. E o mais interessante disso tudo, meus irmãos, eu tinha uma dúvida sobre, minha dúvida saiu nessa leitura, uma dúvida sobre a caminhada de Salomão. Todo mundo sabe como é que foi a caminhada no final da vida de Salomão, aqueles montão de erro que houve, né? Mas olha só, meus irmãos, se você ler essa palavra aqui, esse montão de erro, ele errou muito, adorou outros deuses, e é complicado. Mas eu tinha uma grande dúvida, sem acusação, mas eu li essa palavra, Deus abriu meu entendimento, abriu meu coração de uma maneira tão maravilhosa. Qual foi a dúvida, Marco? A dúvida é o seguinte: Deus nessa palavra, vocês vão ler, ele fala assim para Davi: Davi, eu abençoarei o seu filho, eu nunca deixarei de abençoar ele, eu nunca deixarei de andar com ele. Sabe por quê? Vou corrigir ele com vara de homem e açoite de filho, mas não me afastarei dele, e sempre o abençoarei. Glória a Deus. E está falando de quem, meus irmãos? Do primogênito de Davi, Salomão. Eu tinha uma dúvida quando eu li essa caminhada lá no final, mas Deus fez lá atrás, fez essa promessa para Davi. O interessante, meus amados, louvado seja o nome do Senhor, que o próprio Deus fala, ainda que ele erre, ainda que ele faça alguma coisa errada, eu vou corrigir ele, eu vou corrigir você, eu vou te corrigir, Deus vai me corrigir, vai nos corrigir, mas o que está preparado para a gente nunca vai ser apagado, porque ele escreveu o teu nome, ele escreveu o meu nome, ele escreveu o nome de Davi, e prometeu o nome de Salomão, o nome de Davi, e prometeu para o pai, que o filho estaria guardado com ele para sempre. E assim nós estamos também, em nome do Senhor Jesus. Porque eu tinha essa dúvida quando eu lia muito a história de Salomão, né, que a gente sabe que ele adorou outros deuses. Aí eu já teve até debate: será que Salomão foi salvo? Salomão errou tanto, adorou outros deuses, levou para dentro do templo, essas coisas todas. Mas Davi, os irmãos tiver um tempo, pode pegar 2 Samuel 7 para dar uma lida, como Deus vai falar profundamente. Ele vai falar para os nossos filhos, vai falar para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém? Que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue nos abençoando. Espero e peço a Deus que Deus, assim como falou o meu coração, venha falar o coração da igreja. E você que está nos ouvindo nesta noite também, que Deus continue te abençoando também, fale ao teu coração. E quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor tem visto toda a ação de vocês e a minha. Ele tem nos visto todos os dias, e Ele tem guardado um lugar maravilhoso para nós. Vamos viver, todos vão um dia partir, um dia vamos morar com o Senhor, e todos aguardam esse dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.